Bendito seja o nome do Senhor que nos chamou, que nos ungiu e que nos enviou para que a sua palavra seja proclamada nas nações da terra. Eu quero deixar um abraço todo especial para a Kátia Victoriano, que nos acompanha, também para a Josi Guimarães, a nossa querida mineirinha lá de Varginha, para o João Luiz, meu conterrâneo, da cidade onde eu nasci, Tatuí, a Nídia Flores, da querida cidade de Goiânia, capital do Goiás, a Solange Mota, nossa querida, e também ao Juju Argolo. Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus derrame graça sobre o coração de vocês e sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu postei nas redes sociais que agora, nesse período da tarde, eu estaria falando um pouco sobre o Espírito Santo e missões. Nós sabemos que toda missão séria, a missão de Deus, ela está associada à pessoa do Espírito Santo. Qualquer outra missão que não esteja associada à pessoa do Espírito Santo, ela pode ter muitos outros nomes, mas ela não pode ser chamada a missão de Jesus, porque a missão de Jesus está associada à pessoa do Espírito Santo. Ele mesmo é o exemplo disso, de que Lucas, no seu primeiro tratado, que é a biografia de Jesus, o Evangelho de Lucas, ele vai dizer no capítulo 4, que somente depois que o Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo, é que ele começou então a pregar a palavra, a fazer discípulos, a realizar milagres, a levar o Evangelho do Reino. Ele dependia totalmente do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10 e no versículo 38, nós vamos ler assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em um único versículo, a gente tem um resumo inteiro de todo o ministério de Jesus, e tudo o que aconteceu, do começo ao fim, foi por causa da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas foi escrito para um amigo chamado Teófilo, o amigo de Deus. Lucas direciona o seu evangelho, que é uma biografia de Jesus, esse médico querido, escreve essa biografia para esse Teófilo, amigo de Deus. Só que agora, Lucas vai escrever um segundo volume, e ele também vai escrever para essa mesma pessoa. No primeiro livro, ele escreve uma biografia a respeito do que Jesus fez. Nesse segundo livro, ele vai escrever uma biografia daquilo que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, continuaram fazendo por meio do Espírito Santo. Então, no primeiro tratado, ele começa assim, no versículo 1, ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora, nesse segundo tratado, ele vai falar para Teófilo as coisas que Deus continuou fazendo, ou que o Senhor Jesus continuou fazendo por meio do Espírito Santo, através dos seus apóstolos. Por isso o livro tem o nome de Atos, Atos, Feitos, Atos dos Apóstolos. Tem uma versão muito antiga que diz Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo. E existe também alguns livros antigos que vêm com o nome Atos do Espírito Santo. Então são Atos dos Apóstolos, mas realizados no poder e na unção do Espírito Santo. E assim como no primeiro livro, o evangelista Lucas escreve uma biografia a respeito do Filho de Deus, de Jesus,
Nesse segundo livro, ele também vai tratar de biografia. Ele vai tratar do capítulo 1, por exemplo, até o capítulo de número 12. Ele vai tratar quase que em todos esses capítulos a respeito do apóstolo dos judeus, aquele que recebeu o ministério da circuncisão. Ele vai tratar da vida do apóstolo Pedro, o chamado de Pedro, a unção de Pedro, os atos de Pedro, as pregações de Pedro, os livramentos na vida de Pedro, a igreja em Jerusalém, enfim, ele vai se concentrar na vida do apóstolo Pedro. E do capítulo de número 13 em diante, ele vai se concentrar na vida do apóstolo Paulo, que vai do capítulo 13 ao capítulo de número 28. Então nós temos aqui esse médico amado chamado Lucas, que se torna um historiador, um biógrafo de Jesus e dos seus apóstolos. Ele vai tratar desses dois grandes apóstolos. O primeiro, que teve um chamado para a circuncisão, para os judeus, e em segundo lugar, aquele que tem um chamado para os gentios, para os incircuncisos, para as pessoas de mentalidades helênicas, de cultura grega, latina, romana, enfim, o Paulo, que vai ser o pregador e apóstolo dos gentios, vai levar o evangelho da graça de Jesus para o mundo que não pertence à cultura hebraica, mas que está influenciado pela cultura greco-romana, que pensa com a mentalidade helênica. Então, Lucas vai trabalhar em cima dessas duas biografias. Claro que esses dois livros, esse livro que trabalha em cima dessas duas grandes biografias, não exclui minis biografias, pequenas biografias que trazem riquezas imensas para a gente quando a gente começa a estudar. Por exemplo, no capítulo 4, a gente tem uma pequena biografia e depois a gente tem outros pequenos detalhes complementando essa pequena biografia de um homem chamado Barnabé, o José, o filho da consolação, a qual os apóstolos lhe deram o nome de Barnabé. E no capítulo 4 de Atos tem características de Barnabé. Depois em Atos 11, 23, nós vamos enxergar um pouco mais dessas características, sendo que em Atos capítulo 9 e depois em Atos no capítulo de número 11, no capítulo de número 13, e assim a gente começa a ver outros traços dessa biografia de Barnabé. São escritos que juntados mostram como que o caráter de Barnabé era extraordinário e como que a vida dele foi importantíssima para a vida da igreja primitiva. Também a gente tem, a partir do capítulo 6, e mais exclusivamente no capítulo 7, a gente tem uma mini biografia de um diácono cheio do Espírito Santo chamado Estevão. Esse primeiro mártir da igreja primitiva, um camarada que era um diácono, que foi separado para servir as mesas na igreja em Jerusalém, mas que na hora de pregar tinha tanta unção de Deus que as pessoas viam o seu rosto como o rosto de um anjo. E que o sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus não podiam de forma alguma resistir à autoridade e ao poder que emanava de Estevão à medida em que ele estava proclamando a palavra de Deus, um sermão que pega o Antigo Testamento inteiro em Atos capítulo 7. Então essa é uma segunda mini biografia que a gente acha em Atos, e a gente vê que Estevão ele foi fiel como diácono, depois ele foi fiel como um pregador, e ele também foi fiel como um mártir. Esses 3 tempos da vida dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Logo vem Atos capítulo 8 e começa a biografia de um evangelista. Começa como um diácono em Atos capítulo 6, mas por causa da perseguição, se destaca como um evangelista, o evangelista Filipe. Atos capítulo 21 e versículo 8 e 9, ele é chamado de o evangelista, embora
tinha sido separado para ser um diácono, mas o seu verdadeiro chamado veio à tona no meio da perseguição da igreja. E em Atos capítulo 8 inteiro quase é dedicado ao ministério do evangelista Filipe. Então a gente tem essas minis biografias dentro dessas duas grandes biografias que enriquecem muito a nossa vida. E o tempo todo, em todo o tempo, esse livro que tem, se eu não me engano, 1067 versículos, uma coisa assim, esses 28 capítulos que foram escritos em um período de 32 anos da igreja, a gente vai achar pelo menos 92 referências ao nome de Jesus. O Senhor Jesus, o Rei, o Senhor, o Salvador, o Libertador, o Redentor, o Resgatador, o Príncipe, tudo relacionado a Jesus. Por 96 vezes você vai achar referências ao Senhor Jesus. E por 56 vezes, aqui em Atos, nesses 28 capítulos, por 53 vezes você vai achar referências ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que é prometido, é o Espírito Santo que é derramado, é o Espírito Santo que vem, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que pune, é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que unge, é o Espírito Santo que glorifica, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que fala, que revela, é o Espírito Santo que impede, é o Espírito Santo que abre portas, é o Espírito Santo que consola, que fortalece, o tempo todo. O livro de Atos é um livro que o Espírito de Deus está se movendo o tempo inteiro. E ele é um livro que registra a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. É um livro que vai mostrar como que a Ásia foi alcançada em Atos capítulo 17, como que a Europa foi alcançada em Atos capítulo 16, como que a Ásia Menor foi alcançada, como que Roma na Europa foi alcançada, Atos capítulo 27, capítulo 28. Enfim, é um livro que vai mostrar como que o Evangelho vai penetrando nas nações, e inclusive como que o Evangelho penetra na guarda pretoriana e ainda vai chegar lá na casa de César, em Roma. É um livro extraordinário e é um livro interessante porque é um livro diferente de todos os outros. É um livro que ele não tem final. É um livro que não existe bênção apostólica, um livro que não tem uma conclusão. É um livro que vai dizer que Paulo permaneceu 2 anos pregando na casa que ele alugara, pregando o reino de Deus, ensinando com toda intrepidez, sem impedimento algum, e ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. É assim que acaba o livro de Atos. Na verdade não acaba. Não acaba porque a igreja ainda está na terra. Então nós somos a continuidade. O Espírito Santo continua trabalhando na terra através da sua igreja. Por meio da igreja, os seus atos ainda continuam sendo manifestos. O Espírito de Deus continua operando, agindo, trabalhando, capacitando, enviando missionários, levantando igrejas enviadoras. O Espírito de Deus ainda não terminou a sua missão aqui na terra. A igreja não terminou a sua missão aqui na terra, portanto, o livro de Atos ainda não foi encerrado. Eu acho que ele só vai ser encerrado quando aquela trombeta soar e a gente então escutar a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus. Então nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares e assim nós estaremos para sempre com Ele. Então aqui em Atos, terminando essa introdução, para que você tenha assim uma sede de ler esse livro, uma vontade de ler esse livro, porque esse livro tem a ver com você, esse livro tem a ver com a igreja, esse livro tem a ver com a gente vai ver aqui em Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus no versículo 2, ele dá mandamento aos apóstolos
por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo-se em Jesus e ele vai dar mandamento a esses apóstolos por intermédio do Espírito Santo. E logo no versículo de número 4, ele vai dizer para os seus discípulos: vocês não podem se sair de Jerusalém. Vocês não podem sair enquanto vocês não verem a promessa do Pai cumprida-se em você. Porque Deus fez uma promessa para vocês, e eu estou mandando essa promessa, e eu estou dizendo que vocês esperem essa promessa do Pai. Vocês ouviram o que eu disse para vocês, que o João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então vocês devem ficar aqui em Jerusalém. Lembra de Lucas 24:49? Quando Jesus disse, e é o próprio Lucas que está escrevendo isso, quando Jesus disse para os seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, até que eles fossem revestidos de poder e de autoridade, revestidos do poder do alto, revestidos do Espírito Santo, para que pudessem então sair por todas as nações pregando o arrependimento. Então Jesus deixou bem claro que esses apóstolos não podiam, eles não tinham autoridade para sair sem que antes o Espírito Santo viesse. A importância do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. A igreja não pode agir sem o Espírito Santo. Suas obras não permanecerão sem o Espírito Santo, e ela é proibida de agir sem o poder, sem a presença e sem a unção do Espírito Santo. Aí no versículo 8 vai dizer: vocês vão ficar aqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Vocês receberão poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo isso antes de ser assunto aos céus. Ele tinha sido ressuscitado, fica 40 dias ensinando os seus apóstolos, conforme diz o versículo 2, por meio do Espírito Santo, dando a eles mandamentos. E agora, antes de ser assunto aos céus, versículo 9 e 10 de Atos, capítulo 1, Jesus disse: vocês precisam receber o poder do Espírito Santo para que vocês sejam as minhas testemunhas em todos os lugares da terra, começando por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, missões está associada à pessoa do Espírito Santo. Seria uma loucura querer fazer missões sem a presença do Espírito Santo. Você pode chamar isso de assistencialismo, você pode chamar isso de socorro humano, de ajuda humanitária, mas não tem como você fazer missões sem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você é capacitado para fazer tudo isso: ajuda humanitária, assistencialismo, você supre a necessidade das pessoas, mas você chega a elas no poder e na autoridade com o Evangelho, que é as boas novas, que pode apenas não dar apenas comida para o estômago da pessoa, mas trazer vida para a alma dela, trazer perdão dos seus pecados, reconciliá-la com a eternidade, dar significado para a vida dela, coisa que só vem com as boas novas. Ela vai entender que ela é muito mais do que uma cidadã dessa terra, ela é uma cidadã do reino celestial. Ela pode ter um novo nome, ela pode ter uma nova identidade. É isso que o Evangelho faz, e a gente só consegue levar isso para as pessoas quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 1 e o versículo de número 14 diz assim: e todos eles, junto com Maria, perseveravam unânimes em oração. Então a gente tem a promessa do Espírito Santo, que deve ser aguardada em oração. E esses discípulos, eles permanecem em oração. Eles ficam orando lá no cenáculo em Jerusalém, buscando a promessa do Pai.
E em Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos eles reunidos no mesmo lugar, assentados, de repente entrou naquele lugar, enquanto eles estavam orando, um vento impetuoso. No dia de Pentecostes, 10 dias depois da Páscoa, o dia em que os cereais eram oferecidos ao Senhor, o dia em que aquilo era oferecido como um movimento, uma oferta, nesse dia de número 50, o dia de Pentecostes, o dia dos 50, o Espírito de Deus entra naquele cenáculo, um vento forte, imagine, um vento soprando dentro daquela casa, sopra forte, e você sabe que você pode sentir o vento, você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo, e o texto vai dizer que era um vento impetuoso. Um vento impetuoso entrou no cenáculo e encheu o cenáculo. E de repente, junto com esse vento, que já é uma coisa de arrepiar, uma coisa com um cenáculo com portas fechadas e um vento impetuoso entrar ali, o que é que está acontecendo? E eles estão assentados orando, e de repente uma tocha de fogo entra naquele lugar também, vento e fogo, e dessa labareda de fogo começa a ser repartidas, começa a se dividir em muitas pequenas tochas de fogo, é chamado de línguas de fogo, e cada uma dessas labaredas vem e pousa sobre a cabeça de cada um daqueles quase 120 que ali estavam. Imagine que coisa extraordinária. Eles estavam orando, buscando a presença de Deus, aguardando o enchimento do Espírito Santo, que Jesus disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, não vai demorar muito, persevere em oração, e de repente o vento entra, e as línguas de fogo começam a ser divididas, e uma tocha de fogo fica sobre a cabeça de cada um desses quase 120 que está lá. E o versículo 4 de Atos 2 diz assim: e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um milagre extraordinário está acontecendo ali. Vento forte, línguas de fogo, um idioma que os apóstolos não conheciam, e de repente diz o texto que aquele som corre para todo lugar. Saiba de uma coisa, eu acho que foi John Wesley que disse que aonde estiver um cristão incendiado pelo poder do Espírito Santo, as multidões correrão para cima dele para ver o que está acontecendo. Aonde estiver uma igreja incendiada pelo Espírito Santo, onde estiver um ministério incendiado pelo Espírito Santo, aonde estiver um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode ter certeza, a voz se fará ouvir. Aquele som correu por toda Jerusalém, e de repente diz o texto que homens de 17 nacionalidades que ali estavam presentes, pessoas da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, os romanos, e os arábios, os cretenses, esse pessoal todo. Saiba de uma coisa, aonde o Espírito Santo vem como a resposta de oração, uma igreja como a Coreia, uma igreja como Coreia do Sul, uma igreja como a igreja de Jerusalém, uma igreja que ora, que está com fome do Espírito Santo, com fome de Deus, com desejo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, saiba, as nações ouvirão falar das boas novas de Jesus. É impossível uma igreja cheia do Espírito Santo não fazer com que centenas e centenas de pessoas no mundo não venham conhecer as boas novas do Senhor Jesus. E aqui a gente vai ler que essa voz, versículo 6, aquela voz se fez ouvir, a voz se fez ouvir, e uma multidão perplexa veio correndo, todos estavam atônitos, e cada um ouvia falar no seu próprio idioma as maravilhas, as grandezas de Deus.
Ou seja, vai acontecer milagres, as pessoas vão ver. É impossível a sociedade não ver uma igreja cheia do Espírito Santo. É impossível as nações não perceber quando o corpo de Jesus está sendo todo ele soprado pelo Espírito. Em Gênesis capítulo 2, a gente vai ler no versículo 7, o Senhor Deus soprou na narina de Adão, no nariz de Adão, e ele se tornou alma vivente. Em João capítulo 21, ele olha para os seus discípulos, aqueles 12 ou 11 deles, e sopra sobre o rosto deles, dizendo: receba o Espírito Santo. Mas aqui em Atos 12, em Atos 2, não é um sopro na narina, não é um sopro no rosto. Em Atos 2 é um sopro sobre o corpo inteiro. O Espírito Santo vem sobre toda a igreja que está reunida. O vento de Deus, o sopro de Deus enche a igreja inteira. E então começa o grande avivamento em Jerusalém. Aí nós vamos ver o apóstolo Pedro, que até agora estava com a porta fechada, com medo dos judeus, agora a porta está aberta, ele se coloca de pé, ele prega um baita de um sermão extraordinário no poder do Espírito Santo. As pessoas vão dizer: o que é que a gente deve fazer? Então ele vai falar: vocês devem se arrepender dos seus pecados, serem batizados, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E naquele dia, diz o texto, quase 3 mil pessoas se agregaram à igreja em Jerusalém. E a gente vai ler que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração, eles na comunhão. E a gente vai ler no versículo 47 de Atos 2, que a cada dia acrescentava o Senhor as vidas que haviam de ser salvas. Ou seja, diariamente, no mínimo 365 conversões por ano. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não vai ter apenas adesões, prosélitos, pessoas que vêm de outras igrejas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai fazer batismos, ela vai batizar pessoas que estão recebendo Jesus como Senhor. Sejam bem-vindas as adesões, porque a gente sabe que às vezes as pessoas mudam mesmo de cidade, mudam de igrejas, mudam de estados, mudam de nações, vêm como adesões para a igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, mas o reino de Deus não está crescendo, só cresce o reino de Deus por conversões. Quando as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo e se arrependem dos seus pecados, aí então a gente pode dizer que o reino de Deus está crescendo. Aí Atos capítulo 3, João e Pedro estão subindo a hora da oração, a hora nona. Então veja que a pessoa está orando em Atos 2 e ela é cheia do Espírito Santo. E agora, porque ela é cheia do Espírito Santo, ela continua orando. Eles vão para o templo orar. E ali tem o paralítico, a gente conhece, Pedro e João, fitando os olhos, dizem: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aí Pedro vai poder pregar para essas pessoas que o que está acontecendo ali é fruto desse poder que está na vida deles. Não é eles, é o poder do Espírito Santo que está na vida deles. Atos capítulo 4, eles estão tão cheios, transbordando do Espírito Santo, que você vai ver no versículo 13 de Atos 4, que os líderes religiosos estão de boca aberta, porque eles estão informados que Pedro e João são homens iletrados e indoutos, ou seja, eles não sabem ler direito, eles não sabem escrever direito, eles não têm cultura, eles são pescadores da Galileia. Está muito claro aqui que são iletrados e incultos. Não tinha uma cultura helênica na mente deles e muito menos uma filosofia hebraica. Eles eram considerados os galileus. Basta você ver como que as pessoas de Jerusalém tratavam esses pescadores. E eles eram também iletrados, ou seja, não frequentaram escola. E agora esses homens incultos e iletrados estão cheios do Espírito Santo, fazendo milagres extraordinários. Prenderam eles.
Eles oram, o Senhor faz milagres, eles se alegram porque apanharam. E aí a gente vai ler em Atos 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez você vai ler oração e Espírito Santo. Atos 1, oração e Espírito Santo. Atos 2, oração e Espírito Santo. Atos 3, oração e Espírito Santo. Atos 4, oração e Espírito Santo. Aí você vai ver Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles não precisavam fazer aquilo. Eles poderiam vender o terreno, por exemplo, por 100 mil reais e dizer, vamos dar 20 mil reais como oferta. O terreno é deles, eles fazem o que eles querem. Mas eles venderam, vamos supor, por 100 mil e entregaram 20 mil como que estivessem dando tudo, porque todo mundo diz a Bíblia que vendiam as coisas e depositava tudo aos pés dos apóstolos. Então eles disseram, vamos depositar 20 mil como que se a gente estivesse entregando tudo, como se nós tivéssemos vendido o terreno por 20 mil e reteram aquilo. Não precisava, simplesmente poderiam os dois dizer assim, não, 80 mil vai ficar com a gente e 20 mil a gente vai dar de oferta para a igreja. E se o apóstolo perguntar, por quanto é que você vendeu o terreno? Eu vendi por 100, mas estou sentindo de dar 20 mil. Pronto, acabou, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, não precisa mentir, querer parecer. E o texto é muito claro, diz o versículo 3, por que Satanás encheu o seu coração para mentir contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo que está na igreja, é o Espírito Santo que conhece mentes e corações, é o Espírito Santo que é Deus. O versículo de número 5 vai dizer, versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo do versículo 3 é chamado de Deus no versículo 4, ele conhece todas as coisas. Aí estamos em Atos capítulo 6, tem um pequeno problema com a distribuição das cestas básicas das viúvas dos judeus, estavam tendo problema com as viúvas helênicas ou dos gregos, e aí chamaram os apóstolos e Pedro diz assim, não, nós como apóstolos não vamos deixar de pregar e de orar, nós não vamos deixar o ministério da oração e da pregação para atender a mesa, escolhe entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, para que eles possam fazer isso. E aí é escolhido esses 7 homens cheios do Espírito Santo. Eles oraram, o Espírito Santo veio e Pedro diz assim, eu não posso deixar o ministério da oração e da palavra para servir a mesa. E o Espírito de Deus veio, separou esses 7 homens que eram cheios deles e a igreja foi abençoada. Atos capítulo 7, não podiam resistir. Estevão cheio do Espírito Santo, versículo 55, mas Estevão cheio do Espírito Santo, é o tempo todo em Atos, o Espírito Santo e as pessoas se convertendo, homens pregando cheios do Espírito Santo e uma cidade inteira ouvindo o Evangelho. Olha que diz Atos 8, versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8, versículo 12, de forma que homens e mulheres, ouvindo que Filipe lhes ensinava a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus, eram batizados. Tanto homens como mulheres eram batizados. Só que, lá em Samaria, o texto vai dizer que, é muito claro o texto, que eles creram no Evangelho, mas eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. E os apóstolos de Jerusalém enviaram para lá Pedro e Tiago. Chegaram em Samaria e esses, impondo as mãos, diz o versículo 17 de Atos 8, impondo as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. E aí um camarada aqui, chamado Simão, um mago, ele vê isso e ele oferece dinheiro. Ele diz, eu tenho aqui um dinheiro, eu dou esse dinheiro para vocês, me dá esse poder aí, para as pessoas em quem eu colocar as mãos, receba também esse poder, o Espírito Santo. E aí Pedro tem que dizer, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você está cuidando que o Espírito Santo você compra com dinheiro, você vai ter o poder para usá-lo, e não é isso. O Espírito Santo não é um poder que você toma para você usá-lo, o Espírito Santo é um poder que toma você para usar você.
E você não obtém com dinheiro, você obtém com o sangue de Jesus, você obtém com uma vida de oração, você obtém com obediência. Atos capítulo 5, versículo 32 diz: e nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo não se compra com dinheiro, é com obediência à palavra de Deus que você vai andando com Ele, vai sendo cheio dele. Atos capítulo 9, você vai ver Paulo se convertendo e o Espírito Santo tratando da vida dele, e o Senhor Jesus disse para Ananias: vai lá, versículo de número 17, coloca as mãos sobre ele e diga assim para ele: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou, o próprio Jesus que te apareceu, e ele disse que é para você recuperar a vista, e é para que você fique cheio do Espírito Santo. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo começa a fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque logo na sua conversão, no terceiro dia, quando Ananias o batiza, ele já é cheio do Espírito Santo. Por isso você vai ler a palavrinha do versículo 20, e logo Paulo pregava na sinagoga, e logo Paulo pregava nas praças, e logo queriam matar Paulo em Damasco também, logo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas acontecem. Se for só conhecimento humano, demora muito. Mas se é o Espírito Santo, logo as coisas começam a acontecer. De forma que Atos 9:31 vai dizer que a igreja em Judéia, Galiléia, Samaria, ela crescia, ela caminhava no temor de Deus, e ela crescia em número, ela se edificava no conforto do Espírito Santo. Atos capítulo 10, eu tenho que passar aqui rápido por causa do horário, e eu quero pedir para vocês que vocês me mostrem quando o meu horário acabar, porque se deixar eu vou pegar o livro de Atos inteiro, né? Eu acredito que você que está nos assistindo está sendo edificado e abençoado também. Atos capítulo 10, o Espírito Santo vem enquanto Pedro pregava, versículo 44, e ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. O que é que está acontecendo aqui? É na casa de um gentil, é na casa de um homem, que o versículo de número 28, Pedro vai dizer: vocês sabem que eu não posso entrar aqui, eu sou um judeu. Vocês sabem que um judeu, a minha religião não permite eu entrar e comer na casa de um gentil, mas Deus me mostrou que eu não posso considerar vocês como impuros. O Espírito Santo me deu a revelação, o Espírito Santo falou comigo para acompanhar esses soldados para chegar aqui, o Espírito Santo falou com Cornélio, e agora Pedro começa a pregar, e de repente o Espírito Santo cai ali na vida desses romanos, desse centurião romano e toda a sua família. Eu quero dar uma pequena pausa aqui para mandar um abraço aos amigos que estão nos assistindo. Eu tenho uma pequena lista de nomes aqui. O Josué Maia, meu amigo lá de Maranhão, coordenador do Projeto Compaixão no Maranhão. A Tânia Rocha, Deus te abençoe. A Adriana Rebeca Capelete, Deus te abençoe. Tânia Campos, de Jundiaí. A Rosângela Gonçalves, o BBC, lá de Rondonópolis. O Edilson Fernandes, Elisângela Chagas. Deus abençoe todos vocês com a bendita paz de Jesus. Foi até bom dar uma pausa dessa, que eu vou beber um pouquinho d'água e fazer a propaganda da nossa caneca aqui, né? Falar nisso, está pronta a minha? Está pronta a minha, né? Você que quer uma caneca dessa, é só pedir aí, pode mandar mensagem: eu quero uma caneca dessa ao redor do mundo, com Edson Teixeira. Claro que eu não vou mandar de graça para você, você vai precisar desembolsar um pouquinho de dinheiro, mas vai valer a pena, que você estará ajudando a fazer missões. Atos capítulo 11, olha o que aqui diz, voltando ao texto, versículo 24, porque Barnabé era um homem bom, e ele era cheio do Espírito Santo, e ele era cheio de fé. Se é uma pessoa que não tem o Espírito Santo aqui, vai criticar a igreja de Antioquia, porque são pessoas que não são prosélitos, são pessoas que comem diferente, que se vestem diferente, que cantam diferente, que têm uma cultura diferente. E o Barnabé chega lá cheio do Espírito Santo e diz: não, gente, não precisa mudar nada não, é a graça de Deus que está na vida de vocês, continue adorando. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13,
ouvindo os discípulos ali, servindo ao Senhor com jejum e oração. Versículo 2, disse o Espírito Santo, separai-me. Versículo 4, foram enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que entra com eles na sinagoga, é o Espírito Santo que entra com eles na praça, é o Espírito Santo, conforme diz o versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, eles transbordavam do Espírito Santo. Atos 14, é o Espírito Santo que está agindo aqui na vida deles, é o poder de Deus que está na vida deles. Atos capítulo 15, esse primeiro concílio, você vai ler no versículo 28, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem, tanto a igreja como ao Espírito Santo tinha uma sociedade, uma comunhão. A parte humana pareceu bem à igreja, a parte divina pareceu bem ao Espírito Santo, casava essas coisas. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, casam-se as vontades. É uma coisa maravilhosa. Atos capítulo 16, Paulo quer pregar o Evangelho na Bitínia, o versículo 6 fala, o Espírito Santo não deixa. Depois ele quer pregar na Ásia, o Espírito Santo também não deixa. E aí vai dar um sonho para ele, para que ele pudesse pregar o Evangelho na Macedônia. E aí se converte aqui na Macedônia a menina endemoniada, se converte a Lídia, se converte o carcereiro. A igreja aqui é formada por essas pessoas, porque quem é que está dirigindo? É o Espírito Santo. Atos 18, Atos 17, Atos 18, Atos 19, Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, de sorte que até os seus lenços e suas roupas eram levadas sobre os enfermos, eles eram curados. E assim é o livro de Atos inteiro, é o Atos do Espírito Santo, através da igreja, é o Espírito Santo fazendo através de nós. Que coisa extraordinária. E eu vim aqui nessa ministração para dizer para você, busque a presença do Espírito Santo, invoque a presença do Espírito Santo. O livro de Atos nos mostra que a gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo, a gente não pode nem sair para pregar se não tiver com o Espírito Santo, é porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá poder, é o Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra ali para poder é a palavra dínamo. Vocês vão receber o dínamo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O dínamo do Espírito Santo virá sobre vocês e vai acontecer duas coisas, é o que quer dizer o original grego que foi escrito por Lucas. Então vocês vão receber o dínamo do Espírito Santo e duas coisas vão acontecer. Primeiro, vocês se tornarão pessoas dinâmicas. Quando você recebe o dínamo do Espírito Santo, você se transforma em uma pessoa dinâmica. Por isso, está o desafio de alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, porque você agora é uma pessoa dinâmica. Você tem essa graça capacitadora de Deus na sua vida, que vai dar a você poder, estratégias para realizar a vontade de Deus. Então você vai se tornar dinâmico. E em segundo lugar, Lucas quer dizer que você vai se tornar uma dinamite. Por isso, aonde a igreja chega, os poderes do inferno são quebrados. Leia Atos 17, por exemplo, e você vai ler que estes que têm transtornado o mundo, versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Porém, não os encontrando, arrastaram já estes, olha o que diz aí, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Está falando da igreja. Onde a igreja chega, ela implode, ela transtorna, ela coloca as coisas de cabeça para baixo, ela mostra que os valores estão invertidos, ela consegue transtornar, porque
é a dinamite de Deus. Leia Atos capítulo 19. As pessoas começaram a queimar os seus livros de feitiçaria, de bruxaria, de espiritismo, e era muito dinheiro, 50 mil moedas de prata. Imagine, você compra 16 mil terrenos. O Judas, com 30 moedas, comprou um terreno. Imagine 50 mil moedas de prata. Dizem os matemáticos, os estudiosos, que nós temos aí pelo menos 16 mil terrenos daquele. Imagina o tanto de dinheiro que é. Como que isso aconteceu? Poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, de forma que a Ásia inteira foi impactada. Então, quando você recebe o dínamo do Espírito Santo, você se torna dinâmico e você se torna uma dinamite. As forças das trevas são quebradas. Por isso você vai ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para proclamar o Evangelho aos pobres, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, realizar milagres. É o dínamo de Deus que vem sobre nós. Eu espero que você receba esse poder através da oração. Busque a Deus em oração. Invoque a Deus em oração. O livro de Atos inteiro nos mostra que os apóstolos sempre estavam em oração, que Paulo, aonde chegava, a primeira coisa que ele procurava era um lugar para oração. Ele sempre estava orando. Por isso ele vai falar, no mesmo contexto de orar sem cessar, ele vai falar para não apagar o Espírito Santo. No mesmo contexto de perseverar em oração, ele vai falar para sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a oração estão ligados. Então, quanto mais você buscar a Deus em oração, mais sensível você será a esse agir do Espírito Santo. Que assim aconteça com a sua igreja. Busque a Deus pastor, busque a Deus pregador, busque a Deus missionário, busque a Deus irmã. Busque o Espírito Santo. Ele é o único que pode fazer coisas extraordinárias em você, através de você e apesar de você. Eu sempre enfatizo isso, porque Ele é Deus. Ele pode te capacitar a fazer coisas extraordinárias. E eu termino com Efésios 5, versículo 18, nessa analogia que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção, são duas coisas que Paulo está colocando aí: o vinho e o Espírito. E ele está falando que essas duas coisas têm a capacidade de tirar você do seu estado normal e de levar você para um estado que vai além de suas capacidades. Por exemplo, o meu pai de segunda a sexta, ele era um homem normal, conversava com você normal. Meu pai não falava palavrões, meu pai não era violento, meu pai não xingava as pessoas nos dias da semana, meu pai era trabalhador, ele era um homem normal. Mas na sexta-feira, ele ia para o bar e ele começava a se embriagar. E o poder do álcool afetava o organismo do meu pai. E aquele homem que era normal durante a semana, ele passava por uma metamorfose. O álcool mexia com o metabolismo do meu pai. E o meu pai se transformava em um homem violento. Meu pai falava palavrões, meu pai pegava faca, meu pai batia nos filhos, meu pai batia na mãe, meu pai arrumava confusão. Porque o álcool mudava o meu pai, capacitava o meu pai a ter coragem de fazer coisas que ele sóbrio não poderia fazer de forma alguma. Tinha vergonha de fazer, mas o álcool lhe dava uma coragem para fazer essas coisas que depois ele se envergonhava. Mas era o álcool que mudava o seu temperamento. E Paulo está dizendo, assim como o álcool muda você para o mal, encha-se do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai mudar você para o bem. Você vai ser capaz de amar, você vai ser capaz de perdoar,
você vai ser capaz de levar o Evangelho, você vai ser capaz de orar pelos enfermos, você vai ser capaz de expulsar demônios, porque o Espírito Santo vai mudar você do seu natural, ele vai fazer alguma coisa sobrenatural na sua vida que você vai ficar admirado. Então, não perca essa verdade, seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe muito a sua vida. Pai, eu abençoo o teu povo, abençoo a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, ou que vão ouvir ou assistir depois essa ministração. Nos encha da sua graça, nos torna cada dia mais dependentes do Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Leva-nos a ser o Teu corpo, um corpo de oração, banhado, que sinta o Teu sopro, que sinta as línguas de fogo, que sinta o Teu dínamo, a Tua capacitação, que sinta o Teu enchimento, para nesse mundo tão conturbado e enfermo, nós possamos sair na Tua autoridade e no Teu poder, para fazer coisas sobrenaturais, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Assim eu abençoo o Teu povo, para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe muito a sua vida.